Olá a todos, estamos seguindo em frente com o nosso estudo de Shulchan Aruch. A gente chega agora no capítulo Kuf Yud Bet 112. No capítulo anterior vimos o que acontece com o Hametz que eu tenho em casa, o que eu tenho que fazer com ele, que todo tipo de Hametz que eu tenho em casa eu preciso jogar isso fora, queimar, tirar da casa completamente. Então qualquer pedaço de pão, macarrão ou qualquer coisa desse tipo, que ele é Hametz, eu não posso ter isso em casa durante Pesach. Não só não posso comer Hametz em Pesach, mas também não posso ter na minha propriedade. Esse nosso capítulo, o capítulo 112, ele trata de alimentos que têm hametz misturado neles. Eu não tenho hametz na prática, não é um pedaço de pão ou macarrão, algo do tipo. Eu tenho uma mistura, uma comida que tem lá um pouquinho de hametz misturado. Qual o din, qual a situação nesse caso? Então aqui a verdade é que tem muitas e muitas alahot ligadas a essa questão, várias e várias ramificações de misturas diferentes, misturas de alimento líquidos, misturas de alimentos sólidos, se aconteceu antes de Pesach, durante Pesach, quando isso aconteceu exatamente. Então vale a pena perguntar sempre que tiver uma dúvida, alguma questão com relação a isso. A gente vai ver esse capítulo de forma geral, o que aparece aqui, o que o Shulchan traz, mas realmente tem muitas questões além do que aparece nesse capítulo, mas vamos primeiro fazer uma introdução geral para pelo menos conhecer o conceito. Nós temos uma regra geral que diz que todo tipo de comida proibida, seja hametz, seja qualquer outro alimento proibido, se ele foi misturado com alguma outra comida permitida, tem o que a gente chama de bitul beshishim. Ele se anula se tiverem 60 vezes o volume dele. Então, se eu tenho um pedaço de comida não kasher, por exemplo, uma carne não kasher, que se misturou numa panela enorme e ela se desfez lá, ela se misturou com todo o gosto, com tudo que tem na panela. Então, se tiver 60 vezes o volume dessa carne, está tudo liberado. Assim também, por exemplo, se eu estou fazendo um cozido de carne e pingou um pouquinho de leite lá, se essas gotas de leite elas não são mais que uns 60avos do volume da panela, está tudo liberado. Isso é chamado de bitul beshishim, uma comida proibida se anula perante a comida permitida, caso tenha 60 vezes o valor dela. O que acontece com o hametz? Então, de acordo com muitos e muitos poskim, o din de hametz ele é um pouco diferente. Por quê? A gente encontra que a Torá, ela deu um castigo maior para o hametz. Alimentos que são proibidos de comer, caso a pessoa tenha comido, ele transgrediu um lav, ele transgrediu uma proibição da Torá. E o castigo para isso é malkot, as famosas chibatadas. Com relação ao hametz, a gente encontra que a Torá deu um castigo maior, ela deu para a gente o castigo de karet. A neshama da pessoa, ela é cortada. Alguém que come hametz em Pesach, parte da neshama da pessoa, ela é cortada. A gente vê que o castigo do hametz, ele é muito mais hamur, ele é muito mais grave. Assim também a gente vê com relação ao hametz que outros alimentos não ksherim, por exemplo, não tem uma proibição de ter eles em casa. Eu não posso comer, mas ter eles em casa não é proibido. Obviamente num lugar onde não existe o risco de comer, mas eu ter alimentos não ksherim como propriedade minha, não tem proibição. Já o hametz, a proibição não é somente de comer o hametz, é proibido de vê-lo e de ter o hametz em casa. Então a gente vê que com relação ao hametz, a Torá foi muito mais rigorosa. Baseado nisso, vieram nossos sábios e disseram que, embora geralmente um alimento proibido ele se anula quando tem 60 vezes mais, o hametz é diferente. O hametz ele é proibido a filo bemacho, mesmo uma quantidade mínima de hametz proíbe qualquer tarovet, qualquer mistura de alimento. Porém, isso somente é válido durante Pesach. Se eu tinha um pedacinho de pão, alguma coisa de hametz que se misturou com outro alimento durante Pesach, esse hametz que é proibido nesse momento, ele proíbe todo aquele alimento que se misturou com ele, mesmo que ele seja uma quantidade mínima, mesmo que sejam alguns pirurim, alguns grãos de trigo ou algumas migalhas de pão, isso proíbe o alimento inteiro. Porém, antes de Pesach, antes de começar a Pesach, mesmo que o hametz futuramente vai ser proibido, antes de Pesach ele é exatamente como qualquer outra proibição, que se tem 60 vezes a quantidade dele, ele não proíbe o alimento. Porém, aqui também vieram alguns poskim me disseram, tem uma certa discussão entre o Shulchan Aruch e o Uremá, como a gente vai ver um pouquinho na primeira alahá talvez, o que acontece quando chega Pesach. Será que quando chega Pesach, o hametz que se anulou perante 60 vezes mais do que ele, será que quando chega Pesach, embora ele tenha sido anulado, ele roser veneor, ele acorda de novo, ele proíbe tudo, mesmo numa quantidade mínima, ou não? Já que ele foi anulado antes de Pesach, quando chega Pesach, acabou, ele não existe mais.
Então aqui temos uma discussão entre o Shulchan Aruch e o Uremá, temos diferenças se são alimentos sólidos, se são alimentos líquidos, então realmente temos muitas ramificações para essas halachot, por isso cada assunto deve ser perguntado por si só. Mas isso de forma geral com relação a Hametz em Pesach, Hametz que se misturou com outros alimentos. Vamos começar aqui o Kitzur Shulchan e vamos trazendo talvez algumas halachot um pouco mais comuns e relevantes que a gente tem no dia a dia. Fala o Kitzur Shulchan. Kol davar sheyesh bo ta'arovet hametz. Todo tipo de alimento, qualquer comida que tem lá misturado dentro dele hametz, afilen bo hametz be'ain, mesmo que não tenha um hametz visível, um pedacinho de pão exatamente, irakatam hametz, mesmo que só tenha o gosto do hametz, que gon sheisir da hametz, como asur lashotov bePesach. Por exemplo, colocaram pão ali na comida, ou colocaram macarrão em alguma comida e tiraram o macarrão, tiraram o hametz. O hametz não se encontra lá, mas o gosto dele ficou no alimento, mesmo assim o alimento está proibido. Tanto o próprio hametz quanto o gosto dele proíbe o alimento e não posso ter isso em casa. אבל דבר שלא היה בו חמץ כלל, אלא שנתבשל בכלי חמץ, אפילו היה כלי בנמו, או שנכנס בכלי חמץ, מותר להשותו בפסח. Porém, um alimento que ele não tem hametz na prática. Eu fiz uma comida, eu cozinhei batata em um kli de hametz, em um utensílio de hametz. Uma panela que geralmente eu cozinho lá, eu faço lá tchum, coloco lá coisas que tem hametz e etc. É um kli, é um utensílio que é usado durante o ano mesmo para hametz. Eu cozinho lá macarrão, algo do tipo. Se eu cozinhei alguma outra comida que não é hametz, a comida para Pesach, em vez de pegar a panela de Pesach, eu peguei a panela normal de durante a semana. Embora esse alimento seja proibido, como ele vai trazer aqui na continuação, embora esse alimento não possa ser comido em Pesach, ele não é considerado hametz a ponto de ser proibido mantê-lo em casa. Então fala que esse tipo de comida, mesmo que seja uma panela que foi usada nas últimas 24 horas para fazer a hametz, isso não transforma o meu alimento em hametz, eu posso manter ele em casa. Isso se eu fiz isso Erev Pesach. Se Erev Pesach eu peguei sem querer a panela de Pesach, cozinhei lá alguma coisa, essa comida não pode ser comida em Pesach, mas eu posso manter ela em casa. Agora, se no próprio Pesach eu peguei uma panela sem querer, eu me confundi, peguei uma panela normal, uma panela comum, uma panela durante o ano e acabei cozinhando uma comida de Pesach, já que no próprio Pesach as halachot de Pesach são mais hamurot, são mais graves, o hametz ele proíbe mesmo numa quantidade mínima, esse alimento está proibido e deve ser queimado. Essa opinião trazida aqui no Kitzur Shulchan é a opinião do Uremá, que o hametz em Pesach, mesmo que ele está só absorvido nas panelas, às vezes uma panela que nem foi usada nas últimas 24 horas, ela proíbe o alimento e deve queimá-lo. Já o Shulchan Aruch diz que uma panela que não é de Pesach, que foi usada em Pesach, já que há mais de 24 horas eu não usei ela, então é chamado de noten tam lifgam, o gosto absorvido nas paredes da panela já não é um gosto bom, já passou mais que 24 horas, isso não proíbe o alimento. Talvez eu não vou poder comer, mas não a ponto de ter que queimar. Então realmente aqui a gente já encontra uma certa discussão entre o Shulchan Aruch e o Uremá, o que acontece com um hametz que ele perdeu o gosto, ele já não tem o gosto bom que está absorvido na panela. Se isso proíbe o alimento ou não proíbe o alimento. Esse é só mais um dos exemplos de várias questões pequenininhas que a gente tem com relação a isso. Então, obviamente, o ideal é que tudo que for feito para Pesach seja feito em utensílios de Pesach, seja usado garfo, faca, todos os utensílios completamente de Pesach, porque se fizer algo errado, se usar uma panela errada, um garfo errado, uma faca errada, a gente entra em realmente muitas situações complicadas que têm que ser vistas e perguntadas alachá por alachá. Mais uma alachá, תבואה שיש בה גרעינים סמוכים או מבוקעים ואפילו מעורבים מעט בהרבה, וכן תבואה שנפלו עליה מים או שרחצם במים, אסור לשותם. Todo tipo de grão que ele está um pouco fendido, ele está um pouco quebrado, ou que tenha caído água nele, não posso manter ele em casa, mesmo que seja uma quantidade pequena e está misturado com outros grãos, sempre que cair um pouco de água em grãos de trigo ou algo do tipo, existe o risco dele ter hametz, não posso manter isso em casa. צריך להודיע לו שלא ישעה אותה בפסח. לנוכרי עשו למוכרם במקום שיש חשש אם קרן אוכל לישראל וישעה אותה בפסח. Aqui realmente a gente está tratando de tuvoar, alguém que tem grãos em casa, cereais ou algo do tipo, se ele foi molhado por algum momento, caiu um pouquinho de água nele, já que existe o risco dele ter fermentado, eu não posso manter isso em casa, e se eu vendo isso para alguém, eu preciso avisar, olha, saiba que o que eu estou te vendendo são grãos que molharam um pouquinho, eles viram hametz, certo? Isso é válido de forma geral para as outras lachot também,
também. Alguém que vende uma coisa para outra pessoa que tem lá algo proibido, algo que ele não vai poder usar, ou que no futuro vai ser proibido, precisa avisar a pessoa. Se estou vendendo grãos de trigo para alguém, eu preciso avisar ele, olha, esses grãos já molharam, eles não servem para Pesach, para que a pessoa não acabe usando eles em Pesach. E mesmo vender para um goi, se esse goi vai acabar vendendo para Eudim, vender para um goi que ele tem uma loja, outros Eudim vão comprar dele, se eu sei que existe o risco de um Eudi acabar comprando isso, eu devo tomar cuidado e não vender para essa pessoa, não vender para alguém que não vai avisar os compradores dele que tem lá Hametz.